Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa. Você é alguém que gosta de ouvir conselhos? Há um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia-se. Mas será que de fato isso é verdade? Os conselhos, eles podem ser bons ou eles podem ser ruins. É necessário aí prestar atenção em quem é que está dando conselho e com qual objetivo. Qual é a base desse conselho? Que tipo de sabedoria tem por trás disso? Eu lembrei, pensando na questão de conselho, eu lembrei de uma passagem na Bíblia acerca de um rei, Roboão, ou Reoboão. Ele era filho de Salomão, e quando Salomão morre, ele assume o trono, seus 40 e poucos anos. E aí havia uma questão, os impostos altos, a construção do templo, do palácio, muitos impostos estavam sendo pagos, o povo lá muito cansado disso, e eles fazem uma solicitação para redução desse encargo. E aí Roboão pede conselhos aos anciãos, aqueles que haviam servido juntamente com seu pai, que aconselha que ele realmente atenda a petição do povo. Mas ele despreza esse conselho e vai se aconselhar com aquelas pessoas, amigos que cresceram com ele. Que aconselham a não reduzir encargos, pelo contrário. Roboão segue esse conselho de seus amigos. Faltou bom senso, faltou aí humildade. O resultado? Um reino dividido. Um reino dividido. É importante a gente prestar atenção às coisas que estão acontecendo. É importante a gente aí ouvir conselhos, mas parar para ver quem está dando o objetivo. E aí deixa eu dizer para você, fazer mais uma pergunta. Alguém já lutou por você? De fato. Aproxime-se de pessoas que queiram o seu bem. Pessoas que levem você para perto de Deus. Pessoas que tenham conselhos sábios com base na palavra. Paute sua vida aí pelos ensinos da palavra e não pelos ditames deste mundo. Na nossa vida nós vamos nos aproximar de muitas pessoas, crentes ou não. Nós vamos aprender coisas com essas pessoas, Pessoas vão ensinar coisas a você no seu trabalho. Mas a direção espiritual para a nossa vida, que é o que você deve priorizar, deve ter como base a palavra, as pessoas que lhe aproximam de Deus, e não as pessoas que querem te levar para longe dele. Nós estamos aí meditando acerca de Colossenses, aquela carta que Paulo escreve aos irmãos de Colossos, irmãos que ele não conhecia pessoalmente, mas que por servir ao Senhor, tinha zelo pela vida deles. Nós vamos estar lendo no capítulo 2, os 8 primeiros versos do capítulo 2, eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo, que diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós,
pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidando que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo aqui, né, nesse capítulo 2, ele está aí abrindo o coração. Ele está sendo franco. Ele está trazendo conselhos para a vida daqueles irmãos. E quando ele faz isso, ele demonstra o cuidado. O cuidado que ele tem para com aquelas pessoas. Aqueles cristãos, eles precisavam de um conhecimento espiritual. E por quê? Para não serem enganados. Eles precisavam de cuidado espiritual para não serem enganados. Haviam pessoas com uma boa falácia, palavras persuasivas. E aí, o cristão que não tem conhecimento do Senhor, ele acaba ficando suscetível a esses ataques, sendo aí levados por qualquer roda de doutrina, falsas doutrinas. Paulo começa dizendo: olha, gostaria, pois, que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós. Nós não nos conhecemos pessoalmente. Eu sei de você aí pelos meus companheiros de ministério, por Epáfras, né, que começou aí esse trabalho com vocês. Mas eu quero que vocês saibam, você e os laodicenses, vocês que não me viram face a face, que mesmo sem conhecê-los pessoalmente, eu tenho lutado por vocês. Eu tenho lutado por vocês. Eu perguntei ainda há pouco, né? Alguém já lutou por você? Alguém já lutou para que você permaneça em pé com o Senhor? Alguém já segurou a sua mão para que você não caia, não vire as costas? Dê ouvidos aos santos de Deus que tem velado por você. Olha, Paulo está dizendo aí do grande empenho, da batalha que ele tem pelo Evangelho. Por aqueles que ele evangelizou, por aqueles que não viram face a face, mas que de igual modo ele lutava por eles. Paulo está fazendo o quê? Está demonstrando o cuidado que ele tem com a igreja, que é a igreja do Senhor. E aí ele vai dizer, para que o coração deles seja confortados. Em outra tradução vai dizer consolados. O que ele queria? Paulo estava combatendo aí para que aqueles irmãos tivessem consolo,
para que aqueles irmãos, né, passando por tribulações, eles fossem consolados e consolados por Deus. E ele vai dizer, e vinculados juntamente em amor. Paulo estava querendo que eles fossem unidos, unidos em amor, não em preceitos, mas no amor e no amor do Senhor. Paulo estava combatendo para que aqueles homens fossem ricos. E ricos do quê? Do entendimento, da plenitude de Cristo. Ele vai dizer, para forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo. A plenitude da inteligência, a mente de Cristo. Paulo está pedindo aí para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus e para que eles fossem enriquecidos nesse conhecimento. Cheios do conhecimento de Deus. Se nós tivéssemos aqui algum instrumento que pudesse medir o conhecimento, como é que você seria? Como é que você estaria? Do que você tem enchido? Do que você tem se enriquecido? Já pensou nisso? Há pessoas correndo para tantos lados, querendo tantas coisas. E às vezes eu paro e olho como tem se distanciado de Deus. Como estão parecidos com o mundo. E tão faltos do conhecimento de Deus. O verso 3 vai dizer que em Cristo, né, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O cristão, ele precisa prosseguir em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o que nós lemos lá no Antigo Testamento. E o cristão, ele precisa conhecer e prosseguir no conhecimento. No conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo. Porque é só assim que nós vamos alcançar uma plenitude. É só assim que você não vai ser enganado. É só assim que você vai conseguir permanecer firme, em pé. E Paulo vai dizer, olha, eu estou dizendo isso para vocês. Eu estou orientando vocês. Eu estou dizendo como vocês devem proceder para que ninguém vos engane. Quantas pessoas enganadas. Quantas pessoas aí se perdendo. Quantas pessoas aí deixando de entrar na presença de Deus para terem as suas vidas curadas, transformadas, restauradas. Mas estão entrando em tantas portas, estão se enchendo de tantas coisas e estão sendo presas fáceis das palavras persuasivas. Paulo está aqui dizendo para aquelas pessoas do cuidado que ele tinha. Ele estava sendo franco com os seus leitores. O que eles precisavam? Conhecimento espiritual. Porque se eles tivessem isso, eles não seriam enganados.
Eles não seriam presas fáceis dos falsos mestres, dos falsos profetas. Você precisa do conhecimento espiritual para que você consiga ver as investidas de Satanás contra a sua vida. Há caminhos que parecem bons, mas o final, caminho de morte. Por que se trilhou esse caminho? Faltou conhecimento de Deus, faltou intimidade com o Senhor, faltou submissão. Os seus olhos só conseguiram ver o que estava posto, não conseguiu ver além. Faltou conhecimento espiritual. Olha, porque ainda que eu esteja ausente, verso 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha, eu não estou aí, mas eu me alegro com as coisas boas que eu ouço acerca de vocês. E eu quero que vocês andem firmados na fé em Cristo. Eu quero que vocês andem firmados na fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Andar em Cristo. É para isso que você foi chamado. Você recebeu Cristo? Recebeu o Senhor? Recebeu como Senhor da sua vida? O seu Salvador e o seu Senhor? Qual é a ordem? Andar nele. Deixa eu me perguntar isso. Como é que você tem andado? Você tem andado nele? É assim que você tem pautado a sua vida? Vocês já receberam, portanto, assim como recebestes. Foi algo que aconteceu na vida de vocês. Vocês receberam pela fé. Então, como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão andar nele? Vocês vão andar nele pela fé. Vocês vão andar nele pela fé. Mas há pessoas que estão andando, pautando a sua vida pelos seus próprios conhecimentos, pelo seu gosto. Estão andando como dá na cabeça. É a cabeça, é a sua cabeça que dirige os seus passos. Você recebeu Cristo, o Senhor? Ande nele. Quem conduz a sua vida não pode ser a sua cabeça, ele precisa ser o cabeça.
Da mesma forma que por meio da fé os cristãos haviam recebido Cristo. Pela fé, eles deveriam andar em Cristo. Não ande por vista, não ande por moda. Às vezes as pessoas se envolvem com grupos, se tornam iguais. E ao invés de estarem ali andando em Cristo e refletindo a luz, acabam recebendo na sua vida. Não conseguem influenciar, são influenciados. Não conseguem proclamar, pelo contrário, são atropelados pelas palavras sutis. As prioridades mudam. A busca não é pelo conhecimento do Senhor, mas pela satisfação pessoal. Ah, vocês creram, andem nele, como o Senhor da vida de vocês. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé. Nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vocês foram instruídos. Deem ouvidos às coisas que foram ensinadas a vocês. Que vocês, a instrução que vocês receberam, permaneçam nela. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Em outra versão, tende cuidado. Cuidado! É uma exortação. Há riscos. Há pessoas aí querendo tragar, querendo levar. Se eu estou lutando por vocês, há também quem lute para retirar vocês do caminho. Então tenham cuidado. Filosofia e vãs sutilezas. A filosofia, de acordo com os ditames, os princípios deste mundo, que vão ser introduzidos, de forma sutil, vão entrando na igreja, vão arrebatando os corações. Tenham cuidado, tenham cuidado. Permaneçam naquilo que vocês foram instruídos. Você recebeu Jesus. Você o recebeu pela fé. Não queira andar de outra maneira. Permaneça na fé. Permaneça no conhecimento. Você vai ter contatos com muitas pessoas, mas você precisa ser aquele que influencia, aquele que aponta o caminho, aquele que aponta a luz de Cristo, aquele que reflete a luz de Cristo. Você não pode estar sendo dominado pelas trevas. Você não pode deixar que o seu coração seja enganado. E que ao invés de caminhar em direção ao conhecimento, à plenitude do conhecimento de Cristo, você seja enganado pelos rudimentos deste mundo.
Deixa eu fazer essa última pergunta. Quanto tempo nós temos aqui neste mundo? Você sabe? Quantos anos aí você vai viver? Meu filho respondendo hoje a um questionário da escola sobre longevidade. As crianças deveriam colocar quantos anos elas pretendiam viver, gostariam de viver. Ele colocou 100 anos fechado. Mas será que vai ser assim? Nós não sabemos. Mas que seja 100 anos, é muita coisa, né? Mas o que são 100 anos diante da eternidade? Você já pensou nisso? Um grão de areia. Você tem se dedicado, se esforçado por um grão de areia. Trabalhe, tenha amigos, faça planos, faça sonhos. Mas não esqueça o que é importante, o que é primordial na sua vida. Você precisa permanecer. Se você recebeu Cristo, o Senhor, você precisa andar nele. Então toda a sua vida precisa ser pautada por esse conhecimento e por essa determinação. Você começou pela fé, precisa encerrar a sua carreira assim. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Você precisa encerrar este combate guardando a fé, meditando na palavra, sendo instruído pela palavra, para que você não seja levado, para que você não seja arrebatado, para que quando você se perceba longe de Deus. Eu preciso dizer isso para você mais uma vez. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Ande no Senhor e ande com o Senhor. Olhe as pessoas que estão ao seu redor. Se elas estão te levando para longe dele, pare, volte para o caminho. Não permita que o seu coração seja enganado, mas encha-se do conhecimento espiritual e corra para perto, cada vez mais perto do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.